Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 19 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são... os destaques da política, com a abertura da CPMI do INSS. Também a reformulação da dupla Grenal no período de férias. E o restante das notícias são sobre os bloqueios e os estragos na Serra Gaúcha em relação a essas chuvas. Jornal Últimas Notícias tem apresentação minha, Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. O frio voltando. O frio voltando e a gente se gripando novamente. Mas na medida do possível vamos apresentando o jornal para vocês. Bom, novamente trataremos da pauta dos roubos dos velhinhos. E finalmente foi aprovada uma CPMI do INSS. CPMI é uma comissão mista de parlamentares. Então vai ter senadores e vai ter deputados federais nessa. Bom, foi aprovada pelo presidente Alcolumbre, que estava sentado em cima desse processo há bastante tempo e só agora resolveu abri-lo. Então, o governo não teve outra alternativa. Ele se mobiliza para não deixar aí que a oposição assuma a relatoria do colegiado. Então o governo Lula, quer que o senador Omar Aziz, ele presidencie a CPMI. Ele é um dos aliados de esquerda, ou pelo menos o Partido dos Trabalhadores quer abraçá-lo como aliado, Bom, seria como deixar a raposa cuidando do galinheiro. A expectativa é que a relatoria fique com o PL, que seria o caminho mais certo a ser tomado. E o principal temor do governo sobre essa CPMI é que a CPMI, que vai investigar os roubos dos aposentados, para saber quem é que levou essa grana embora, quem deixou, quem abriu a porta, quem deu a chave para que essa grana fosse usurpada dos velhinhos. Porque quem pegou, todo mundo já sabe, Todo mundo sabe que foram sindicatos e foram na maioria deles, sindicatos que não tinham nem CNPJ, vai saber, Bom, essa CPMI vai investigar os roubos dos aposentados e esse desgaste que o governo não quer é que gerem aí opiniões negativas aí na imagem do presidente. Pois sabemos que foi nessa gestão aí que deu a chave pra galera levar aí, embolsar essa grana. E teve também aquele sistema aí do irmão do presidente que não foi nem investigado, Sabia, o irmão do presidente não foi nem investigado. E olha que receberam uma grana grande. Bom, eles não querem que a imagem do presidente seja abatida por esse sistema, pois sabemos, que o ano que vem tem eleições. Mas também se o colegiado não for de uma boa índole, ou seja, os integrantes da mesa, eles não podem ser comprados, Tem que ser pessoas que não possam ser compradas. Senão tudo vai virar novamente em uma pizza. Todos nós sabemos que essa investigação não vai prender ninguém. Vai ser muito difícil eles prenderem alguém. Mas pelo menos vai revelar alguns parlamentares que são mal intencionados, alguns parlamentares envolvidos nessa falcatrua. Daí nós vamos poder botar na balança.
Depois que nós, eleitores, soubermos o nome desses deputados, sei lá, senadores, não sei, parlamentares, vamos botar assim, né? Depois que nós soubermos o nome dessas crianças que abriram a porteira aí para poder desfalcar esses velhinhos, e se por um acaso na eleição que vem eles forem eleitos, daí saberemos aí que os verdadeiros culpados, que os verdadeiros ladrões não são esses que abriram as portas, que roubaram. Os verdadeiros ladrões serão os eleitores. Nós, você que votará nessas pessoas que não têm índole. Mas vamos deixar assim, né? Para não sermos bloqueados por aí. Aqueles que elegerem esses parlamentares aí, tem que pensar bem na sua índole também, né? Pense bem. Pois assim, ó, já tivemos aí uma ex-presidente que foi... vamos falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi impedido de participar das próximas eleições porque ele expôs seus questionamentos sobre o processo eleitoral. Sobre as urnas eletrônicas, ele disse que não confiava. Opinião dele. Será que a gente deve ser punido dessa maneira? Por apenas dar opiniões? Não estou falando bem de um ou de outro. Mas ele foi... Teve outros presidentes, tipo a Dilma. A Dilma foi impedida de exercer as suas funções. Ela foi impeachmentada. E no ano consequente que teve eleições, ela concorreu. Que coisa, né? Não seriam 8 anos para ficar inelegível depois de que a gente faz uma presparada dessas? Bom, e também temos que ver que tivemos um presidente que foi preso por corrupção. Ele não conseguiu provar a sua inocência em todas as instâncias. Ele foi apenas descondenado. Teve alguns direitos de cidadão depois e foi aprovado pelo Tribunal Eleitoral para concorrer às eleições e, pasmem, ele ganhou. Pessoal, é muito difícil entender o poder judiciário brasileiro. Então, o intuito dessa CPMI é devolver essa grana para 9 milhões de aposentados. Não foi 1 nem 2, foi 9 milhões de aposentados, por isso que eu bato muito nessa tecla. Foi muita gente roubada. E será que eles receberão? Podem dizer o que vocês quiserem, eu acho muito difícil restituir todos eles. Não vão restituir todos eles. Uma coisa que não vai acontecer, isso é por causa da burocracia. Não vai acontecer isso por causa da burocracia. Sabemos que as pessoas mais velhas, elas não têm intimidade com a tecnologia para pedir a restituição. E até agora o que o governo fez? Disse, entra aí no teu celular e diz que você foi roubado e daí iremos ver como restituiremos você. E até agora, não sei se alguém foi restituído, hein? Bom, falar é muito fácil, difícil é fazer. É cumprir as metas, é difícil. E quando se fala de políticos, a coisa ainda fica pior, né? Amanhã, mais desdobramentos dessa situação. Vamos passar aí para o bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. Pessoal, vamos passar para o bloco esportivo.
Vamos falar de saídas e contratações. Mais saídas hoje, né? Pois os jogadores ainda estão em período de férias e o Grêmio está fazendo já suas modificações no mercado, avaliando propostas, pois tem algumas peças que podem ser trocadas. Olha a felicidade dos gremistas depois que eu falei isso aí. Algumas peças podem ser trocadas. Elas não atingiram o limite de jogos do Campeonato Brasileiro, que são 7 jogos. Então, alguns jogadores poderão ser negociados ainda nessa janela. Alguns, quando eu falo alguns, eu estou dizendo 15 jogadores ainda podem ser negociados, trocados, vendidos. 15 jogadores, hein? Ainda não atingiram a marca de 7 jogos, né? Uma lista enorme. Um deles é Gabriel Grando. Gabriel Grando, na realidade, não participou de nenhum jogo. Inclusive, no Palmeiras já mandou proposta para o Grêmio para arrecadar o atleta. Também faz parte dessa lista, olha só. Gustavo Martins também não fez 7 jogos, Kahneman, Vieri, Luan Cândido, Lucas Esteves, João Pedro, Serrote, Cuejar, Natan Pescador. Esse um monte de gente quer que vá embora, né? Ronald, Aravena, André Henrique, entre outros. Esses são alguns dos mais importantes que eu citei para vocês. Eles poderão ser negociados para jogarem o Brasileirão em outra equipe da Série A. E tem 2 jogadores aí que a torcida não quer mais, além do Natan Pescador. Mas eles não estão incluídos nessa lista, eles já passaram dos 7 jogos. E só poderão ser negociados para o exterior e aqui para o Brasil, não para a elite do futebol brasileiro, para outras categorias, né? Não para a Série A. Bom, aqui no Brasil, eles não serão bem-vindos a... Não poderão jogar, né, nessa... Eu até deixei eles de fora aqui, mas é Gemerson. Gemerson é um deles. Eu tenho que dar uma olhada aí. Eu não estou lembrado do outro, mas um é Gemerson, que a galera aí do Grêmio não gosta muito dele, né? Ah, e outro é Pavon, agora eu lembrei. E outro é Pavon e Gemerson. O Pavon, até quando chegou no Grêmio, jogou bem. Fez algumas partidas bem legais. Depois parece que se desmotivou. E Gemerson chegou para ser titular. Mas não foi titular. Foi titular, mas não rendeu o que deveria render. Amanhã tem mais. E da parte colorada... A parte colorada tem enfrentado dificuldades na busca de um volante. Volante é prioridade do Internacional, pois tem quem? Fernando se machucou, né? E tem a previsão que ele volte só lá no mês de outubro. E o Inter está de olho em William Arão, que está no radar do Colorado há um tempo grande. Um jogador com as características que o Roger precisa. Ele teve seu contrato encerrado depois de uma passagem pelo futebol grego. Mas o Inter não é a única equipe interessada no atleta. O Santos tem ele como alvo também. Não sei, quem paga mais leva, né? O Santos já iniciou as tratativas, o Inter também. Alguns dizem que ele já está fechado com o Santos, outros não tem tanta certeza assim. Mas pelo que se deu para entender do futebol, muita gente aí fura o olho de muita gente. Aí você acha que vai para um time, daqui a pouco vai para o outro. Bom, só temos certeza quando o contrato for assinado pelo jogador. Então o Inter segue aí na busca de um volante. Bom, esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo, você sabe, é um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América você encontra a Natal Fitness. Quer dar um presente para aquela pessoa especial na sua vida? Vá até a Natal Fitness e lá você dá um presente em forma de saúde para essa pessoa. Bom, vamos falar das notícias aqui da Serra, né, que não são nada animadoras. Em relação ao clima adverso que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, novos bloqueios em rodovias estaduais e federais são contabilizadas. Isso a cada hora. Isso por conta dessa chuva que não para. Diminuiu e a previsão é que diminua mais, mas ainda está chovendo. E diante da meteorologia não teremos mais chuvas fortes, como eu tenho falado. Pelo menos até o final de semana. E depois teremos, acho que até domingo de noite, daí depois teremos chuva com frio. Mais frio do que agora. Esse pessoal que ama o inverno, né? Teremos que ter cuidado depois dos anos de 2023 e 2024, né? Pois tivemos deslizamentos de terras, danos estruturais em pontes e cabeceiras, afetando diversas regiões do estado. Eu vou botar aí para vocês aqui imagens que eu tenho aqui da Serra do Rio das Antas. Pessoal, a situação compromete o tráfego. Essas estradas já estão fragilizadas pelas enchentes anteriores. Quando novos pontos são afetados pelas chuvas, dá uma olhada. É complicado. As rodovias estaduais com bloqueio até o momento, até a gravação dessa edição, são a ERS 431 no quilômetro 11. A ponte aí que atravessa o Rio das Antas pela linha Alcântara e leva diretamente ao município de Cotiporã. Ela está submersa. Deixa eu ver aqui, município de Cotiporã, dá uma olhada aí. Essas imagens são trazidas diretamente das redes sociais. Nós encontramos nas redes sociais e elas são impressionantes aí, ó. A ponte está submersa, pessoal. Essa ponte que divide aí Bento Gonçalves e Cotiporã, não dá para ir para Veranópolis por aí. Bom, falando também, essas chuvas acenderam uma luz de alerta em relação a Santa Teresa. O município de Santa Teresa foi um dos mais castigados no ano passado. Então, por esse motivo que ele é monitorado incessantemente quando ocorrem fenômenos dessa magnitude. E até o nível do rio Taquari agora encontra-se entre 13,5 e 4 metros acima do normal. Deixa eu botar aqui Santa Teresa para vocês verem. Também temos imagens aí de Santa Teresa, dá uma olhada. Essas imagens são preocupantes, 3,5 metros, 4 metros acima do nível normal. Bom, com o atual volume de chuvas não há riscos de enchente, pelo menos por enquanto. Pelo menos com a voracidade da última.
não há níveis de que a gente possa ficar tão preocupado assim, né? Bom, na outra vez de Santa Teresa, então, derrubou casas, deixou uma grande parte da população desabrigada, mas enquanto segue uma preocupação, é claro. As chuvas já não estão dando mais trégua. Mas no momento da gravação dessa edição, a informação que temos é que, por enquanto, está tudo certo. Se houver modificações no quadro, informaremos na edição de amanhã, tá, pessoal? Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony. Daqui a pouco vamos falar mais dessa destruição aí que a Serra Gaúcha está enfrentando. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, voltamos com oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações, essas duas empresas que dão apoio e sustentação a esse jornal. Voltamos a falar dos desastres, né? Das chuvas. E a RS 448 é importante via de acesso entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, aonde foi reconstituída aquela ponte de ferro. Lembra que em 2023 caiu a ponte de ferro? É lá que eu estou falando. Ela permanece bloqueada, pelo menos hoje, dia 19, hoje é dia 19, nos quilômetros 31 e 32. A informação veio da Defesa Civil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É impressionante os rachos, olha, no asfalto. De acordo com essas imagens, então, o bloqueio é necessário por conta desse trecho de ceder a pista, né, comprometendo a segurança do tráfego. De acordo com o órgão competente, uma nova avaliação técnica será realizada logo que as chuvas pararem. Esta estrada estava sendo utilizada como rota alternativa por motoristas que buscavam acessar Veranópolis. Após o fechamento da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Com a interdição simultânea dessas rodovias. Bom, você viu antes como é que ficou, né? A rodovia do Rio das Antas, por que foi interditada, né? Olha, dá uma olhada, são imagens extremamente impactantes. Bom, essa aí é a via, né, que dá acesso a Veranópolis. Bom, os caminhos alternativos seguiam sendo a balsa, mas eu também tenho imagens aqui da balsa. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, imagens da balsa, para vocês verem como está o Rio das Antas. Pelo menos no momento da gravação dessa edição aí, reforçamos o lembrete. Se precisar sair, antes você deve entrar em contato com a polícia rodoviária, tá? Olha, a balsa não está atravessando. Entre em contato com a polícia rodoviária para saber qual é a situação, aonde tem os bloqueios. Se você não tem pressa de ir, não vá agora. Não vá agora, não é hora de você se arriscar, tá? Mas se tiver necessidade, né, ligue para a Polícia Rodoviária Federal e peça informações aí. Bom, a imagem de fundo também é de um grande deslizamento de terra que bloqueou um dos principais acessos do município, que é a Avenida Aristides Bertual, que
o pessoal que vem de Farroupilha para entrar em Bento Gonçalves utiliza essa avenida, Aristides Bertual. Ela está localizada ao lado do bairro Eucaliptos. E as equipes da prefeitura, logo que desmoronou essa terra ontem, está tentando liberar a via. Tivemos informações de moradores ali da rua Ari da Silva. A rua Ari da Silva, aí no bairro Eucaliptos, é o que dá acesso ao barracão. Então é um acesso secundário para você que não consegue passar por causa dessa queda de barreira, dessa terra no asfalto. O pessoal vai pela rua Ari da Silva. E o movimento é intenso, pois você tem que passar dentro do bairro Eucaliptos e tem um acesso limitado. E passa e vai até o bairro Barracão, e daí você tem acesso a outras saídas. Mas é muito perigoso também o acesso aí que caiu, é muito perigoso porque pode desmoronar mais, né? E na rua Ari da Silva tem partes com paralelepípedo, tem trechos ruins de transitar, a camada asfáltica em uma parte está comprometida, buracos. Como se diz naquele velho ditado, se não se tem cão, se caça com gato. Não criticando, tá, pessoal? Mas já botando mais uma brasa na fogueira. Em vez de pintar cordões na rua, a prefeitura, ali na rua Ari da Silva, a prefeitura deveria ter arrumado esse acesso. Mesmo porque a população do bairro Eucaliptos merece um asfalto decente, uma estrada decente com trafegabilidade. E agora que precisou como acesso secundário, as coisas ficam dessa maneira. Tomara que até quando você veja a edição desse jornal já esteja liberado essa via. Mas mesmo assim eu aconselho, tome muito cuidado. Pois como caiu essa terra, para ver outro desmoronamento aí é muito fácil, tá? Esse é o Jornal Últimas Notícias, hoje dia 19 de junho. Estamos encerrando mais uma edição do jornal e voltaremos amanhã com mais informações. Espero que as notícias de amanhã sejam melhores. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau.